tema da nossa exposição nesta noite, vivendo com sabedoria. Vivendo com sabedoria. Efésios 5, 15 a 21, nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se o conhecimento a gente pode adquirir estudando, lendo, buscando, a sabedoria ela vem do alto. A sabedoria não está apenas no esforço humano. Ela depende da graça de Deus ser manifestada a nós. E é por isso que nós leremos aqui no texto a forma de viver esta vida sábia. O nosso texto começa nos dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não andem como necios. Está claro aqui que o texto vai fazer um comparativo entre o sábio e o nécio. O nécio é o tolo, o nécio é aquele que vive uma vida desregrada, descontrolada. E aí a gente se pergunta, mas como que eu vou entender que vida é essa do nécio? Como é que eu vou saber se eu estou sendo um nécio ou um sábio? O texto nos ajuda e facilita essa comparação. O texto vai nos dizer que o nécio, ele é como um embriagado, um ébrio. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A melhor forma que Paulo encontrou aqui para falar, então, esta vida do nécio é uma vida dissoluta, a vida de um bêbado. E é uma ilustração perfeita. Porque quando você olha o comportamento do bêbado, realmente é tolo. Você tem alguns tipos de bêbado. Você tem aquele que bebe muito e fica chato. Você tem aquele outro que bebe muito e fica contente, fica feliz. Ele não sabe por que ele está feliz, mas ele está rindo à toa. Aí ele cai, se machuca, levanta e dá risada. Ri do que não é para rir. Você tem aquele outro tipo de bêbado que fica chorando o tempo todo. Está lá, está feliz, está no meio da festa, mas está chorando. Mas está chorando por quê? Eu não sei. Você tem aquele outro tipo de bêbado que é bravo. Aquele que vai para cima e fica cheio de coragem, faz todo tipo de besteira. Mesmo sem ter razão para brigar, ele está brigando. Você tem aquele também que é amigo, camarada de todo mundo. Abraça todo mundo, beija todo mundo, lambe até o cachorro, e não é o cachorro que lambe ele é que lambe o cachorro, e é amigo de todo mundo sem nem conhecer as pessoas. O que há em comum em todos esses tipos de bêbado é que as suas atitudes não correspondem à realidade. O que ri por qualquer coisa, o que chora por qualquer coisa, o que briga por qualquer coisa, todos eles estão vivendo uma vida descompassada, desregrada, dissoluta. Não faz sentido. Por que ele chora, ou por que ele ri, ou por que ele está bravo? Eles não sabem dizer. E a gente tem o tamanho dessa tolice no dia seguinte, quando, ao ser questionado o que fez, ele não sabe dizer. E aí você pode perguntar, pastor, mas parece ser uma ilustração tão chula, tão pobre. Pelo contrário, ela ilustra perfeitamente a vida do nécio. Porque este que não tem a sabedoria do alto é semelhante de fato ao bêbado. Vai vivendo, um dia após o outro. Às vezes ele está chorando sem ter motivos de chorar. Às vezes ele está contente, rindo de coisas que não são motivos da alegria real, aquela que Deus se alegra. Às vezes ele está sofrendo por coisas que não deveria sofrer, buscando coisas que não deveria buscar, sendo amigo de pessoas que ele não deveria ser e rejeitando pessoas a quem ele deveria abraçar. E no dia seguinte, simplesmente não lembra de absolutamente nada do que fez. Vai vivendo a vida, vai vivendo a loucura da sua embriaguez, da sua tolice, sem ter noção do mal que está lhe fazendo. Perceba como, de fato, Paulo acerta em usar e chamar o tolo de um embriagado, porque ele não tem noção do que está fazendo. Mas então, como ser sábio? Como não ser vai viver os seus dias sem saber o que faz, que vai rir do que não é para rir, chorar do que não é para chorar, se alegrar quando não há motivo de alegria? Como não ser esta pessoa? Como viver a vida que agrada ao Senhor? Como viver esta vida acertada de alguém que tem sabedoria, que tem a medida certa para cada uma das emoções, para as decisões? Como fazer isso? O texto nos pede para repensar a nossa vida
de forma muito prudente, muito atenta, para andarmos como sábios e não como necios. E o texto vai nos justificar, porque os dias são maus. Estejamos atentos, saiamos da ingenuidade de não enxergar a maldade que há nos nossos dias. O texto está nos advertindo para os riscos, para os perigos que há. E mais uma vez a comparação com o bêbado. O bêbado é aquele que está lá, fazendo loucuras, colocando a sua vida em risco e não percebe o mal, o tempo mal em que ele está vivendo. Há um ditado que diz que Deus cuida mais da criança e do bêbado. Porque se não fosse o cuidado de Deus, ele estava perdido. Pois bem, não se atenta ao mal que lhe cerca, aos perigos que lhe cercam, aos perigos que as suas escolhas da embriaguez estão lhe expondo. E esta não é a vida prudente. Diante de dias maus, de coisas que acontecem, que ofendem ao Senhor, que se distanciam da palavra de Deus, busquemos viver com sabedoria. E a primeira forma que nós vivemos essa vida com sabedoria vai ser nos dita no verso de número 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lembra quando eu disse agora há pouco que a sabedoria, em parte, ela pode ser buscada, mas ela nunca será completa se o Senhor não entregar e não nos der ela. A inteligência você pode ler muitos livros e ter, então, o conhecimento, mas a sabedoria você precisa buscar e, ao mesmo tempo, também precisa que Deus lhe conceda, porque a sabedoria vem do alto. Mas dentro daquilo que nos compete fazer, da parte que nos compete buscar, diz o texto, procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que o texto está nos dizendo é que a vida com sabedoria é aquela em que a gente passa a fazer uma pergunta: qual é a vontade do Senhor para isto que eu estou querendo, pensando, planejando e fazendo? Qual é a vontade do Senhor, então, para a minha vida profissional? Qual é a vontade do Senhor para o meu casamento? Qual é a vontade do Senhor para a educação e criação dos filhos? Qual é a vontade do Senhor para as questões políticas? Qual é a vontade do Senhor para as questões ligadas à igreja? Qual é a vontade do Senhor para a administração financeira? O sábio busca compreender qual é a vontade de Deus. Ele não vai como bêbado tomando as decisões sem pensar, simplesmente fazendo no calor da emoção. Ele para, pensa e faz esta pergunta importantíssima: qual é a vontade do Senhor? E talvez você pense: pastor, mas como é que alguém vai conhecer a vontade do Senhor? Está lá na cabeça dele. Quem é que vai saber a vontade de Deus? Pois bem, ele revelou na sua palavra a sua vontade. Esta vontade que o texto está falando não são as vontades dos decretos de Deus, mas dos preceitos de Deus. É claro que nós não sabemos quais são todos os planos de Deus, o que Ele planejou para as nossas vidas no dia de amanhã, quem vai nascer ou quem vai morrer, isso tem a ver com os decretos de Deus. Mas no que diz respeito aos preceitos de Deus, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quer que façamos no nosso dia a dia, isso nos foi descrito na palavra do Senhor. Nós lemos isso lá na carta que Paulo escreve a Timóteo e ele fala da Escritura. Toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus, é palavra de Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. E a continuidade do texto fala exatamente desta busca que precisamos fazer. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, de um lado, a vida do tolo, a vida do bêbado, aquele que faz sem entender por que faz. Do outro lado, a vida do sábio. E este sábio é aquele que busca compreender qual é a vontade de Deus. E onde ele vai buscar isso? Na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é inspirada, porque a palavra do Senhor é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de que este homem que busca conhecer e entender os preceitos de Deus, viva bem, esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que expressão fortíssima, você ser perfeitamente habilitado. É como se você perguntasse para aquele menino de 18 anos que está aprendendo a dirigir e fala: olha, você tem habilitação? E ele fala: não, eu sei dirigir, eu já sou habilitado. Mas ser habilitado não significa dirigir bem.
Ser habilitado não significa dominar o veículo em toda e qualquer circunstância. De repente, acontece um imprevisto na pista, um pneu estoura enquanto você está na estrada, um animal entra na pista e aí vai revelar alguém que está perfeitamente habilitado para sair daquela situação. Aí há a distinção de alguém que simplesmente tem a habilitação para aquele que está perfeitamente habilitado para, na experiência, no conhecimento, se dar bem naquele momento de adversidade. A Bíblia não apenas torna o homem habilitado a viver, mas torna o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, talvez você pense assim, fulano já tem lá os seus quase 30 anos, ele já está apto para ser pai. E a gente pensa, ok, 30 anos, talvez um trabalho, talvez já tenha aí estudado, encontrou a mulher da sua... Mas será que ele está perfeitamente habilitado para ensinar um filho? E aí vem a palavra de Deus, que torna este homem perfeitamente habilitado para esta boa obra, que é criar, cuidar de um filho. Este homem sábio consegue a sua sabedoria buscando conhecer e compreender qual a vontade do Senhor. É um esforço diário. Qual é, Senhor, a tua vontade? Irmãos, é bom nós sabermos que sim, a Bíblia traz para nós tudo aquilo que é importante para o nosso bem viver. E sabe o que é ainda mais curioso? Claro que existem textos na Escritura que são muito complexos. Razão e motivo de debates quase que infindos. Mas perceba, numa leitura simples da Escritura, que aquelas coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia, a nossa alimentação, a criação dos filhos, o casamento, as finanças, o texto é tão claro, é tão simples, é tão objetivo, não tem mistério. Talvez em relação à ordem dos decretos, à ordem da salvação, a predestinação, o supra- ou infralapsarianismo, a origem do mal, talvez para esses aspectos que não têm a ver com aquilo que faremos necessariamente amanhã, às 8 da manhã, talvez para estas coisas haja uma necessidade de nos aprofundarmos e buscarmos este conhecimento pleno de Deus. Mas para aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia, para aquilo que tem a ver com as coisas corriqueiras da nossa rotina, irmãos, a Bíblia é muito clara. Leia Provérbios. Provérbios não é a dissertação teológica profunda que revela acerca da soberania de Deus, mas fala de coisas tão simples do nosso dia a dia. Fala das amizades. Fala sobre tomar ou não dinheiro emprestado. E se tomou, o que você deve fazer? Fala sobre os seus votos, sobre os seus juramentos. Fala sobre o proceder da mulher dentro de casa. Fala sobre o filho que precisa ouvir a instrução e a educação do seu pai e da sua mãe. De forma muito clara, sem mistério. Claro, você quer conhecer coisas mais profundas, entender os desígnios de Deus, lendo talvez Romanos e tentando entender por que o Senhor soberano pega o barro e molda um de um jeito, outro para outro. Isso é mais complexo. Talvez aí esteja algo que é o mistério de Deus. Mas para as coisas que nos serão úteis ali, logo quando nós sairmos daqui, o Senhor já nos deixou, justamente para que nós não vivamos como um bêbado. Talvez aí a analogia também caiba. Talvez você pense, mas a pessoa talvez vai beber porque não tinha água, e aí a gente sabe que não é assim. É fácil você matar a sua sede. Em outras palavras, é fácil você viver esta vida buscando compreender a vontade do Senhor, porque tal qual a água ou qualquer outra coisa boa que possa matar a nossa sede com certa facilidade, também é a palavra de Deus, clara, pronta, revelada para nós, para o nosso bem viver. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como viver uma vida de sabedoria? Primeiro, busque compreender a vontade do Senhor. Segundo, verso 18 vai nos dizer, seja cheio do Espírito Santo. Se uma parte da sabedoria nós podemos buscar, lendo a Bíblia, tentando compreender os preceitos de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas, a outra parte, aquela que vem de Deus, que é o ato soberano do Senhor em nos tornar capazes de aplicar o conhecimento que temos,
esta só vem através do Espírito Santo. Perceba o que o texto está nos propondo. Você vai ler a Escritura, você vai buscar conhecer os preceitos de Deus, mas você precisa ter relacionamento com Ele, para que esses preceitos façam sentido e estejam aplicados no seu dia a dia. Você já sentou para conversar com alguém que conhece muito da Bíblia, mas não pratica absolutamente nada? O que falta àquela pessoa? A ação do Espírito Santo. Mas ela sabe os versículos, pastor. Sabe até mais do que eu. Eu fui evangelizar a pessoa e quando eu comecei a falar de Jesus, a pessoa foi falando um versículo atrás do outro, foi citando a Bíblia, foi dizendo isso é certo, isso é errado. Eu fiquei até sem ação. Mas o que falta para aquela pessoa? A graça do Senhor. O Espírito Santo agindo naquela pessoa. O texto diz, então, não vivam como o ébrio, mas busquem ser cheios do Espírito Santo. Buscai ser cheios do Espírito Santo. E aí o texto, a partir do verso 19, vai nos dizer, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Ok, pastor, eu entendi que para compreender a vontade de Deus eu tenho que ler a Bíblia. Vou buscar os preceitos do Senhor. Mas e para ser cheio do Espírito Santo? O verso 19 começa nos falando, fala entre vocês, com salmos. Entoem e louvem de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que significa isso? O culto ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. Ok, pastor, então eu quero ter essa vida sábia. Sair daqui decidido. Eu não quero viver como um bêbado. Eu não quero chorar do que não tem motivo para chorar, rir do que não tem motivo para rir, sofrer à toa. Eu quero viver essa vida de sabedoria. Eu vou buscar compreender a palavra de Deus. Mas como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Continue congregando, continue cultuando. O que estamos fazendo aqui é exatamente isso. Falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É a vida de culto ao Senhor, é a vida devocional, é aproveitar as oportunidades para ler a palavra do Senhor e se relacionar com Ele. Se em alguma medida a leitura da Bíblia e a oração tem a ver com o nosso crescimento, edificação, conhecimento, em outra medida tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se de um lado eu vou ser sábio quando eu conhecer o Senhor e os seus preceitos, por outro lado eu serei sábio quando eu tiver relacionamento e proximidade com Ele. E aí dá para entender por que isso funciona. Faz muito sentido. Porque quando você pensa na pedagogia, você tem o aspecto do ensino formal, mas também do exemplo pelo caráter, da prática da coisa. Então, quando você está aprendendo alguma coisa, o professor vai lá, põe na lousa, mostra como é, na teoria, no papel, e então você adquiriu o conhecimento, compreendeu qual é a vontade para aquela coisa. Mas este ensino torna-se completo quando o professor pega e mostra para você. Olha aqui como é que faz. Pois bem, nesta vida de sabedoria, deixa a Escritura para nos mostrar os seus preceitos. Mas quando nós andamos com Ele, lendo a Bíblia e orando, é o relacionamento com o professor. É o momento em que a nossa proximidade com o Senhor nos tira do campo teórico e nos coloca na prática, no entendimento e na vivência dos sentimentos de Deus. É pensar como Deus. É agir como Deus. É desejar o que Deus deseja. E aí você pode pensar, pastor, isso é muita arrogância. Imaginar assim, pensar como Deus, agir como Deus, sentir como Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é o que diz no início do capítulo 5. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Veja que a própria Escritura nos manda imitar o Senhor. E esta imitação vem do relacionamento. Sabe aquela ideia de você conviver tanto com uma pessoa que você vai meio que se amoldando ao jeito dela? Eu tive um amigo no seminário, tenho ainda um amigo meu, Manuel, pastor Manuel. E o Manuel era um caboclo lá de Tesouro, no Mato Grosso. E tudo que ele falava, moço, fala assim, não, moço. E eu peguei esse negócio. E até hoje, tem 10 anos que a gente já não convive mais juntos, porque saímos do seminário. E de vez em quando eu me pego falando, moço, o que é isso? Faz assim não, moço. E com quem que eu aprendi isso? Com Manuel. Com a convivência com um amigo. Estudamos juntos, depois trabalhamos juntos na igreja de Pinheiros. E a gente pega a forma. O nosso relacionamento com Deus precisa ser tão intenso que a gente começa a imitar Deus. Existem coisas que trazem indignação e a ira do Senhor. A gente vai começar também a se indignar com certas coisas.
Existem coisas que alegram o coração do Pai, e essas coisas passarão também a trazer alegria para o nosso coração. E o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa proximidade com o Senhor vai sendo cada vez mais estreita, ao ponto de nos alegrarmos com aquilo que alegra Ele, chorarmos com aquilo que traz tristeza a Ele, ter a empolgação com aquilo que empolga o Senhor, desejar aquilo que Ele deseja. Percebe então que agora você não é mais um bêbado, que não sabe do que ri, do que chora ou do porquê você está bravo, mas é alguém que, imitando a Deus, tem um relacionamento tão próximo com Ele, que começa a ter os mesmos sentimentos e ações. Como ter a vida de sabedoria? Você primeiro busca compreender quais são os preceitos de Deus. Depois você começa a buscar ser cheio do Espírito Santo. E a primeira forma de ser cheio do Espírito Santo? Vida de relacionamento com Deus. Mas a segunda maneira como nós seremos cheios do Espírito Santo nos diz o verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que curioso. Eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu começar a agradecer mais a Deus. Já parou para pensar nisso? Que dar graças ao Senhor é um meio para nós ficarmos cheios do Espírito. E mais uma vez, talvez na teoria a gente não saiba explicar muito bem como é que eu faço uma oração de gratidão e passo a ser mais parecido com o Senhor. E passo a ser mais cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente considera os aspectos práticos da oração de gratidão, a coisa fica mais fácil de entender. Já conviveu com alguém ou já esteve naqueles dias que você está reclamando de tudo? Não é insuportável isso? Aí você acorda, minha vida, o café está ruim, o trânsito está insuportável, as notícias não prestam, esse emprego, esse trabalho, o meu casamento. E você começa a reclamar. Parece que você chega no final do dia ali pesado. E convivendo com pessoas assim, parece que tudo fica mais difícil. Agora comece a dar graças a Deus. Logo pela manhã, Senhor, obrigado, eu posso trabalhar, não estou desempregado. Ao invés de falar, Senhor, segunda-feira, mais uma semana, que droga. Não, vira e fala, Senhor, obrigado, eu tenho emprego, eu tenho trabalho, eu tenho saúde para trabalhar, louvado seja o Senhor. Aí você entra naquele ônibus lotado, e amanhã, 36 graus, amanhã vai estar difícil. E aí você fala, Senhor, que horrível. Porque o transporte público nesse país, agora troca isso. E pensa, Senhor, obrigado, eu tenho como chegar no meu emprego. Poderia ser pior. Meus avós no passado, para irem trabalhar, tinham que camelar e andar um bocado debaixo do sol. Eu estou dentro do ônibus, mas ainda é sombra. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer ao Senhor, agradeça pelo alimento, agradeça pelos filhos, agradeça pelo trabalho, agradeça pela forma como você está indo trabalhar. Agradeça a Deus, dando sempre graças por tudo. Perceba o quanto essa é uma ação contínua, dando sempre graças. É o tempo todo agradecendo. E não agradecendo só por aquelas coisas que a gente fala, nossa, quero dar um testemunho, fui curado, quero dar um testemunho, comprei o carro. Não é só por essas coisas, mas por tudo. Dê graças a Deus, tira a murmuração dos seus lábios e comece a agradecer ao Senhor, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Porque aí você começa a falar, realmente Deus é bom, a graça do Senhor está comigo, o Senhor me acompanha, o Senhor cuida de mim, e ainda que eu morra, ainda que esse diagnóstico que o médico acabou de me dar seja assustador, eu sei que se eu morrer eu estarei com Cristo para todo sempre, e então o seu coração começa a encher-se de alegria, e a alegria do Senhor vai sendo a sua força, o consolo do Senhor vai vindo, a bênção, a paz do Senhor vai tomando o seu coração, e você vai ficando cheio do Espírito Santo. É assim. Cultuando, vida devocional, dando sempre graças a Deus por tudo. Mas aí o verso 21 coloca uma outra coisa, a terceira coisa que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo. E parece que essa também é um pouco estranha para nós. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A primeira é muito fácil, né? Você pensa, poxa, como é que você é cheio do Espírito Santo? Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, ok, faz sentido. Então eu leio a Bíblia, eu oro, faço uma oração bonita, canto um louvor, já estou até sentindo, já estou ficando cheio, pastor. A segunda, você fala, é meio estranho, mas ok, dar graças a Deus é importante. Pode ser, realmente eu vou ficar cheio do Espírito Santo quando eu começar a dar graças a Deus. Mas a terceira, sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo.
é um jeito para nós sermos cheios do Espírito Santo. Contava com essa? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Me sujeitando. E embora talvez nesse primeiro momento isso possa não fazer sentido, faz todo sentido quando nós vemos o exemplo de Cristo Jesus. Ele, por amor, se entregou. E aí nós lemos lá em Filipenses, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, porque ele se sujeitou. Se sujeitou ao Pai, se sujeitou a nós. Foi para a cruz em nosso lugar. Esta sujeição do Senhor fez então com que ele fosse exaltado, glorificado, consolado, animado, avivado pelo Pai. O mesmo vai acontecer quando nós colocarmos o outro em primeiro lugar. E aí nós olhamos a Escritura e vemos esta advertência. Considere o outro superior a si mesmo. Veja-se como servo do teu irmão. Esta é a ideia de sujeição. E aí você pensa, pastor, essa sujeição é o quê? Eu largar o meu emprego e viver servindo as pessoas? Não. O texto vai dizer, sabe como é que você vive essa sujeição? Lá do verso 22 em diante, no casamento. Marido amando a mulher, como Cristo amou a igreja, a mulher sendo submissa ao seu marido. Lá no capítulo 6, sabe como é que você vive essa sujeição? Os filhos, sejam obedientes aos pais. Os pais, ensinem os seus filhos na admoestação do Senhor e na correção, na disciplina dele. E no trabalho, lá no verso 5 do capítulo 6, é assim que você se sujeita. Perceba então, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Vivendo a vida diária, ordinária, comum, do jeito certo, que agrada a Deus. Aí eu sou cheio do Espírito Santo. E veja como, infelizmente, por vezes, nós consideramos a ideia de ser cheio do Espírito Santo apenas como um ato de culto, apenas como aquilo que nos foi dito lá no verso 19. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver orando, quando eu estiver lendo a Bíblia, quando eu estiver falando de salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí o texto fala, ok, isso é verdade, mas quando você der graça a Deus, você também vai ser cheio do Espírito Santo. E sabe quando mais você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você, mulher, for submissa ao seu marido. Quando você, marido, amar a sua esposa ao ponto de se sacrificar com ela. Sabe quando é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você, como filho, honrar teu pai e tua mãe. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você, na condição de pai, começar a educar o seu filho e discipliná-lo, de acordo com a vontade do Senhor. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você começar a ser um profissional melhor, que trabalha não servindo a empresa, mas servindo ao Senhor. E quando você, patrão, cuidar melhor dos seus funcionários. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. E infelizmente tem muito crente que pensa assim, não, isso não tem nada a ver, isso não é espiritual, pastor. E Deus fala, não, essa é a vida de sabedoria. Você busca conhecer os preceitos de Deus. Você busca relacionamento com o Senhor e busca praticar aquilo que Ele mandou. É a vida oposta do bêbado. Porque o bêbado não vive fazendo a vontade de Deus. Não vive com relacionamento com o Senhor, nem tampouco cumpre as regras que foram estabelecidas por Deus. Na prática, ele ignora o casamento, os filhos e o trabalho. Geralmente, perde o casamento, perde os filhos e perde o trabalho. Irmãos, esse exemplo do bêbado e do sábio é maravilhoso, é riquíssimo. E a pergunta é, como é que você está vivendo a sua vida? Está vivendo como um sábio ou como um bêbado? E olha como esse texto é rico. Porque a maioria das vezes a gente só lê o texto de Efésios 5,18 para falar assim, crente, você não pode beber, viu? Porque a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. E eu não estou querendo dizer que a Bíblia diz o contrário. Claro que ela diz, não se embriague com vinho. Mas o texto está falando de algo muito mais profundo, muito mais sério. Não viva uma vida de bêbado. É isso que o texto está falando. Mais do que cuidado na hora de beber, o texto está falando, não viva uma vida como se você fosse um bêbado. Viva uma vida de gente sábia. Senão você perde o casamento, perde os filhos, perde o emprego, se afasta de Deus. Veja com prudência a forma como você vai andar. Porque os dias são maus. Irmãos, se aproxima o dia da volta de Cristo. A maldade do homem vai se aumentando. O coração de muitos estão se esfriando. É a realidade. Cada vez mais tragédias. Cada vez feitos mais odiosos. A injustiça cada vez aumenta e a gente começa a se questionar como isso é possível.
Como é possível um pai abusar sexualmente da filha de 28 dias? Como é possível uma mãe matar o seu filho por conta do seu amante? Como isso é possível? Como é possível dar saída do Dia dos Pais a um preso condenado por ter matado o pai? Como é possível trabalhar e não receber de forma justa pelo seu trabalho? Os dias são maus e nós precisamos estar atentos. Não podemos simplesmente sair vivendo como faz o bêbado. Sai. E aí? E amanhã? Não sei. É hoje. Não vivam assim. Vejam com prudência a forma como vocês estão vivendo. Que o Senhor nos dê graça para nós vivermos como pessoas sábias. E para ter essa sabedoria, aprendemos aqui hoje. Busque compreender a vontade de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Como eu compreendo a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Está tudo revelado aqui. É útil para o ensino, para a correção, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Vida devocional, relacionamento com Deus. Gratidão nos lábios, tira a murmuração. E sujeição ao nosso próximo. Se veja como servo e não senhor do seu irmão.